Vamos então fazer o nosso bate-papo, né? Aqui com o pessoal que está nos acompanhando online e presencial. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, para todos vocês, é o seguinte, né? Todos falaram sobre as baterias, sobre o nosso tema, né? Que é a economia circular das baterias de lítio. Estamos falando aqui de armazenamento de energia. Eu queria saber de vocês, né? A opinião de todos vocês que são especialistas do setor, autoridades do setor, como que está essa situação no Brasil? Quais são os desafios aqui no Brasil sobre reciclagem de baterias? Hoje, a reciclagem de baterias no Brasil, ela é uma realidade? Quais são os desafios a serem ainda superados em relação à reciclagem de baterias? Eu vou começar aqui pela ordem das nossas palestras. Por favor, Paulo Braga, que está em Niterói, responde para nós, inicia com o seu raciocínio a respeito desse assunto que a gente está abordando aqui. Paulo, por favor. Bem, como é que eu comentei no fechamento da minha apresentação, né? O grande problema que eu vejo nas reciclagens de baterias, seja aí as baterias de eletroeletrônica, de ferramentas, de modo geral, né? Inclusive no centro de pesquisa, no CETEM, a gente tem procurado fazer isso, é a gente identificar, né? Porque que tipo de bateria é, qual é o tipo de cátodo, quais são os elementos que compõem esse tipo de bateria, né? Qualquer químico sabe, uma bateria de ferro-fosfato. Se eu misturar com uma bateria de níquel-cobalto, eu estou contaminando o cobalto e o fosfato, o cobalto e o níquel com ferro, que é um produto abundante, de menor valor agregado, né? E do mesmo jeito eu posso falar de bateria de alumínio, de titânio, de todos os tipos que tem ali. Eu acho que a maior dificuldade é a gente identificar para poder processar essas baterias individualmente, né? Com foco no aproveitamento dos metais ali, dos metais valiosos, né? Esse aí eu estou falando só da bateria, sem falar do circuito, que muitas vezes tem componente de ouro, tem componente de estanho, tem vários componentes, né? E outra coisa que eu acho que no Brasil todo mundo vai ter um processo seletivo de catação, entendeu? Mas é igual das placas eletroeletrônicas, né? Se mistura tudo e para exportação, né? Para você identificar e separar, acho que a gente ainda tem um longo caminho. Obrigado, Paulo. Jonathan, na sua opinião, quais são os desafios aqui no Brasil a respeito a serem superados, a respeito da reciclagem de baterias e sobre a atual realidade, né, de reciclagem de baterias aqui no país? Por favor, Jonathan. Não, seguindo aí a linha que o Paulo acabou de comentar, é justamente essa questão da seleção inicial, né? Que é até aquilo que eu comentei na apresentação, que é difícil até para o fato do reaproveitamento de segunda vida. Então, a gente carece de ter essa triagem inicial para a gente poder separar de acordo com desde a parte externa e interna com os componentes químicos que estão ali inseridos no cátodo e no anodo, para justamente fazer essa identificação de forma mais eficiente. E o segundo ponto é justamente também essa questão de não tem que partir de todos os lados, né? Da parte da sociedade saber esse descarte correto, porque a gente, apesar de ter muitas iniciativas para fazer essa descarte correto desses elementos, a gente vê que isso não tem se popularizado muito na população em geral. Então, aumentar esses sistemas e também programas que incentivem, né, a população a fazer esse descarte mais correto, para que toda a cadeia, desde o momento do descarte até a separação, seja feita de uma forma mais correta, né, e não seja aquela misturada toda de elementos, como o Paulo também comentou. Obrigado, Jonathan. Bom, a gente vai trazer para o bate-papo aqui agora também o pessoal que está conosco presencial aqui no auditório Mário de Mari, aqui na FIEP, o nosso David Noronha e também o Jonathan, o Martin Nauel, Sibila, que estão aqui conosco. Quero saber de vocês, começando com você, David, o David Noronha da Energy Source, como é que está essa questão da reciclagem de baterias no Brasil e quais os desafios a serem superados aí, quem sabe, num futuro muito próximo. Por favor, tenha bondade, David, depois, na sequência, o senhor Martin. Obrigado. Nós temos aí uma grande satisfação de estar trazendo como uma grande novidade para o setor, né, de reciclagem, logística reversa de baterias, o posicionamento hoje que a Energy Source se coloca. A Energy Source, por exemplo, ela começou em 2016 estudando e desenvolvendo soluções e produtos para baterias de reuso.
E a partir de 2020 nós trouxemos a nossa tecnologia para reciclagem de baterias para o Brasil e estamos rodando isso já. Falando em números do nosso processo como recicladores oficiais de baterias aqui no Brasil, esse ano, 2020, nós estamos chegando à marca de 120 toneladas de baterias recicladas, de lítio, tá? Especificamente baterias de lítio. E, de fato, como os meus amigos já colocaram anteriormente, um dos maiores desafios é o processo de segregação, né? de seleção dessas baterias no processo de reciclagem especificamente, né? Porque anterior ao processo de reciclagem, aquelas baterias que permitem o reuso, nós destinamos ao reuso. Hoje nós temos aí o selo, né, e como clientes a BMW do Brasil, o Grupo BMW do Brasil, a Renault, são empresas que hoje já têm uma linha de desenvolvimento de produtos com a Energy Source. Hoje nós já temos produtos no mercado para isso, mas sabemos que para o mercado brasileiro nós estamos com a frota que está nascendo agora, né? Então ainda não chegaram as baterias para o reuso em escala comercial. Mas a Energy Source só no ano de 2020, até o ano de 2020, já tinha produzido 2.000 baterias de Second Life. Então, só falando desse processo para falar porque esse caminho do Second Life nos trouxe muito aprendizado do mercado de baterias, né? Então, quando a gente fala de baterias de lítio, a gente está falando da bateria do fone de ouvido, a bateria do avião elétrico, que logo vai chegar aí, mas são completamente diferentes, como os nossos amigos já bem comentaram aqui. São químicas diferentes, composições totalmente diferentes, aplicações diferentes, características eletroquímicas e elétricas totalmente diferentes uma das outras. E o foco que nós aplicamos, né, para a reciclagem, a gente sabia que o mercado de veículo elétrico ele ainda está amadurecendo para isso, então focamos realmente as baterias dos eletrônicos, né? A gente está falando das baterias NCM, LCO principalmente, né, onde tem uma abundância maior no mercado. Mas mesmo quando a gente fala de baterias de NCM, por exemplo, nós temos diferentes composições também, né? A concentração de níquel, cobalto, manganês, tem as LMO e outras baterias todas aí. Então, como que nós estamos enfrentando um pouco desse desafio, usando a nossa rede, que já é uma rede bem estabelecida, os nossos parceiros de logística reversa, os gerenciadores de resíduos, que já fazem um processo inicial de segregação. Depois que chega dentro da nossa planta, e aí tem todo um outro segundo estágio também, para fazer a segregação e conseguir reciclar. Mas é uma grande oportunidade que hoje a gente tem aqui de trazer para o mercado brasileiro, para todos os ouvintes, que já existe sim. Já existe sim no Brasil, e eu estou aqui como um dos fundadores da empresa, convidando vocês, quem quiser, conhecer a nossa planta que está ali em São João da Boa Vista. Hoje estamos chegando a 3.000 metros de área industrial, num quadro aí de 80 colaboradores. Nós temos PhDs dentro do nosso processo, nós temos 3 pós-doutores dentro do nosso time, como, né, direto. Nós temos uma linha de pesquisa ali com o CPQD também, no aspecto de Second Life. Enfim, o Nesp, nós temos uma patente, esse processo de reciclagem que vai para a hidrometalurgia. Depois a gente pode falar dessas tecnologias. O nosso processo vai para a hidrometalurgia, a ponta. Então, eu acho que tem sim os desafios e existe já também brasileiros trabalhando com muito empenho para resolver. Bacana, legal. Dá para complementar, senhor Martin, a respeito dos desafios a serem superados em relação à reciclagem de baterias no Brasil e hoje, né, sobre como qual o andamento da reciclagem no Brasil, senhor Martin, por favor. Sim, primeiramente queria parabenizar o David. Eu acompanho o trabalho dele há muito tempo e hoje eu vejo concretizado muito dos projetos que foram idealizados há tempo atrás. Também é uma grande possibilidade a gente contar com isso no Brasil e, como eu fiz no momento da minha apresentação, o que eu faço é o chamamento ao usuário final, a nós que temos em casa um gadget com uma bateria jogado lá numa gaveta, nós que temos um laptop que faz tempo que não utilizamos, etc., procurar um ecoponto, procurar uma cooperativa de coletores e dar o destino certo para esse material. Até porque estaríamos ajudando empresas que estão inovando, como no caso do David, estamos ajudando também o pessoal da pesquisa, como o CNPq e como outras instituições de pesquisa que estão trabalhando nessa área, e também
a gente está contribuindo a eliminar um elemento tóxico do meio ambiente. Então, acredito que esse seja um caminho importante para nós, da população, do usuário final, né? Contribuir com todas essas iniciativas que têm grandes investimentos, que têm muitas horas de trabalho, mão de obra especializada, e nós fazer a nossa parte desde o nosso dever de cidadão. Obrigado, senhor Martin. Estou voltando com o nosso Paulo Braga lá em Niterói. Paulo, quer fazer algum complemento? Posso passar para a próxima pergunta? Deixo você à vontade para fazer sua colocação, por favor. Não, eu acho que todos os comentários aqui foram pertinentes, entendeu? É um desafio realmente, parabéns aí pro David aí, que já está fazendo isso aí, mas é um desafio tecnológico, quimicamente é muito difícil, entendeu? Vejo alguns que falam que fazem reciclagem, no máximo que fazem a calcinação dessas baterias, fazem uma pasta negra, e depois isso aí vai para a Bélgica ou vai para a Alemanha para separar os componentes, né? Mas aqui dentro do Brasil mesmo, entendeu? É pioneiro, é inovador e está de parabéns. Bacana, legal. Nosso Jonathan Moura, lá em Campinas, algum complemento? Jonathan, fique à vontade. Não, assim como foi comentado aí pelo pessoal presencialmente, é aquilo, né? Já tem pesquisas aqui a nível nacional, né, que já estão vendo essa tendência lá fora dessa reciclagem, dessa reutilização de baterias, né, em aplicação de segunda vida. Então, isso já está chegando aqui no Brasil. Então, com essa questão de saber o descarte correto, saber para onde levar e auxiliar justamente, como foi comentado, na questão de triagem, isso facilita bastante o processo de pesquisa para a gente poder estar desenvolvendo cada vez mais tecnologias e tentando estender, né, ao máximo essa vida útil das baterias, até para contribuir com questões climáticas, né, que a gente vai poder extrair ao máximo da bateria até ela chegar ali, de fato, no seu final mesmo de vida útil para aplicações e, sim, a partir daí, sim, fazer o descarte. Legal. Bom, como a nossa audiência ela é rotativa, nós temos várias pessoas a cada momento nos acompanhando aí, tanto no Brasil como nos 4 cantos do mundo, né? Em todo mundo as pessoas nos acompanhando. Só quero atualizar, são 10h35 aqui em Curitiba, capital do estado do Paraná. Falamos direto aqui do auditório Mário de Mari, aqui na Federação das Indústrias do estado do Paraná. Estamos com o painel Economia Circular das Baterias de Lítio, participando do debate com o senhor Paulo Braga do CETEM, o senhor Martin Nauel Sibila da ECAR-BR, o senhor Jonathan Moura do CPQD e o senhor David Noronha da Energy Source. Eu tenho uma segunda pergunta, uma segunda colocação para vocês, é o seguinte: a gente tem falado muito a respeito de políticas públicas, de ações governamentais e tudo isso para crescer, né? Principalmente em relação ao armazenamento de energia, ao setor de geração distribuída, e eu entro também nesse detalhe aqui de reciclagem de baterias. O que poderia ser feito? Como a gente fala de governos, políticas públicas, projetos, mas na opinião de vocês, como que a sociedade poderia colaborar, poderia participar desse processo de reciclagem das baterias, né? É isso que eu queria saber. Eu vou dar uma invertida agora na ordem das respostas. Eu vou começar aqui com o senhor Martin, daí o David e depois passo para os nossos convidados que estão online, o Paulo Braga e também o Jonathan. Por favor, tenha a bondade, David. Senhor Martin, por favor. Então, obrigado. Como eu estava falando agora há pouco, a gente tem que procurar, como usuário final, o destino dessas baterias. A gente tem que procurar um ecoponto, tem algumas lojas de telefonia que também fazem coleta de alguns tipos de baterias, etc. Porém, também, como empresários do setor ou como desenvolvedores de projetos do setor, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, como o caso do David. Nós que trabalhamos com desenvolvimento de veículos elétricos e tal, temos o empecilho do custo da bateria, da demora de fazer uma importação, dado que não tem esses produtos aqui no Brasil. E hoje temos a possibilidade de ter uma empresa que consegue facilitar isso para nós. Então, eu acredito que outros empresários também da área de mobilidade
poderiam se somar a essas iniciativas e procurar alternativas para a aquisição desses componentes que são tão raros. Obrigado, senhor Martin. Na sua opinião, David, a nossa sociedade, ela é consciente, as pessoas são conscientes, como que está esse processo, né? A sociedade, de que maneira que ela pode participar desse processo, dessa reciclagem, ou até mesmo desse descarte em termos de baterias, hoje no Brasil? Infelizmente, a nossa sociedade, em termos de consciência, está muito aquém, né? Quando a gente olha para o mercado de geração de resíduos sólidos, né, que o Brasil produz, hoje algo em torno de 2,1%, de fato é reciclado corretamente, né? E quando se fala, e nós estamos falando de coisas que é até um pouco mais comum, né? Alguns resíduos são comuns, a população já conhece, né? Plástico, vidro, enfim. Agora, quando se trata das baterias, ainda é um tabu, né? E sem contar que as baterias de lítio, elas têm, de fato, um grande risco quando tratadas de forma equivocada. Como nós estamos nesse setor, e a gente já sentiu na pele essa questão do risco de incêndio, por exemplo, muitas empresas que se aventuraram em coletar essas baterias e armazenar essas baterias de forma inadequada, tiveram grandes prejuízos, né? Vários gerenciadores de resíduos aí que a gente conhece pelo Brasil, infelizmente, tiveram suas instalações incendiadas, né, por conta de não saber aí armazenar. Então, existe um processo de consciência, sim, que não só das baterias, mas de todos os nossos resíduos, a gente precisa repensar o que a gente está fazendo. Quando a gente joga para o lixo, talvez o que precisa ser mudado, impactado, é que aquilo não é um lixo, aquilo é um resíduo que pode ser aproveitado, aquilo pode ser matéria-prima do processo de alguém. E a EnergySource se sente muito na pele, porque o maior desafio nosso, do D1 da empresa até hoje, é não ter acesso a um volume correto para escalar nosso processo. Então, é muito difícil essa jornada. Então, de fato, nós temos uma questão de consciente coletivo que precisa ser impactado. As pessoas precisam entender que esses resíduos, na verdade, são material, matéria-prima para outro processo. E desenvolver, sim, envolver todos os setores, né? Desde a questão da educação, as políticas públicas, a questão da destinação. A EnergySource tem se esforçado bastante para orientar toda essa cadeia, desde o transporte, porque o transporte dessa bateria, ele também é um transporte técnico, é um transporte perigoso, então não é qualquer caminhão, não é qualquer motorista que pode transportar em volume essas baterias. Então existem todos esses desafios desse processo, que parte da consciência, mas parte de uma infraestrutura e parte das políticas públicas que são extremamente necessárias para envolver toda a sociedade. E, como foi dito aqui, nós temos metais preciosíssimos, né, interessantíssimos, como o professor falou aqui anterior, e que de repente está indo no landfill, está indo para o aterro, está indo para o lixão, porque alguém não sabe o que fazer com uma bateria de um celular, por exemplo. E ali tem cobalto, tem níquel. Eu acho que a palavra-chave seria conscientização e comprometimento, acima de tudo, né? Com toda certeza. Vamos lá, deixa eu passar aqui o assunto então lá para os nossos palestrantes que estão conosco aqui, nossas autoridades online. Eu vou começar agora com o Jonathan Moura, do CPQD. O Jonathan, como que a sociedade, na sua opinião, pode, né, auxiliar, ajudar nesse processo de reciclagem de baterias? Se existe essa conscientização aí, na sua opinião? Foi como comentado, realmente está aquém, né, dessa questão da conscientização, e isso precisa partir desde lá da época da escola, né? Hoje em dia a gente já vê em muitas escolas a utilização lá da separação do lixo orgânico, enfim, plástico, metal. Então, por que não colocar ali um material para descarte também de baterias, por exemplo? Então, porque a gente sabe que isso vai crescer cada vez mais, né? Esse consumo de eletroeletrônicos que tem essas baterias, desde a parte de um celular até veículos elétricos e tudo mais. Então, mostrar para essas crianças que futuramente serão os adultos que vão estar aqui populando o país, né? Como realizar esse descarte de forma correta e para que esse material seja cada vez mais reaproveitado e chegue nas empresas que realmente fazem a reutilização dessa matéria descartada de forma mais eficiente. E a gente sabe que, como foi comentado, não é só em operação que as baterias elas podem explodir ou entrar em combustão. No caso de modelos Pound, se qualquer material perfuro cortante ali transcorrer e perfurar o invólucro dela, ela pode
entrar em combustão espontânea. Então, isso é um risco enorme que a gente, às vezes, não observa quando está lá descartando e pode vir lá um catador e poder até se acidentar com aquilo ali. Então, parte mais dessas políticas de incentivar a população, desde pequeno, a fazer esse descarte, essa separação. Obrigado. É por aí, professor Paulo Braga, em relação à conscientização, a gente quer saber a sua opinião agora também em relação a essa questão da sociedade, a participação no processo de reciclagem das baterias. Por favor, tenha a bondade, professor. Consciência, eu acho que é unanimidade de todo mundo aí, né? Falta muita consciência, né? Mas são algumas coisas, a especificidade das baterias, principalmente dos equipamentos ligados à portabilidade, é uma condição interessante, né? David falou aí que nem 2% são reciclados. Por que a bateria de chumbo é um sucesso a reciclagem dela no Brasil? Porque ela funciona na base de troca. Você deixa uma bateria e compra outra, né? Então, esse comércio ele é bem regulado, né? Então, eu também vejo aqui uma ausência do poder público, né? Às vezes, uma bateria de um celular, seja de um iPhone, alguma coisa, tem um preço equivalente a uma bateria chumbo ácido de automóvel de 40 pés, aí, alguma coisa disso tão caro, né? Eu acho que políticas públicas para isso aí, você vai comprar uma bateria e faz a base de troca aí. Você vai comprar uma bateria para o seu notebook, você vai lá, compra numa loja qualquer, coloca no seu computador, aí o que você faz com a velha? Aí cai na consciência de cada um, né? Então, ao contrário da bateria de chumbo ácido, que é um sucesso aí, em qualquer lugar a gente vê a plaquinha lá da empresa lá. Eu já tive a oportunidade de visitar uma grande recicladora de bateria aí. Eu acho que poderia ser um modelo a ser adotado aí, né? A famosa base de troca, né? Você vai comprar uma e deixa outra, e você já vai canalizando os pontos aí, onde é que vão ser distribuídos, para onde vão ser colocadas as baterias, né? Então, consciência, sim, é importante, é muito, mas eu acho que falta também um pouquinho de política pública para isso. Então vamos lá, dando sequência aqui. Professor, começando essa nova rodada de perguntas aqui com o senhor aí, eu estou sempre invertendo, né? Começando com o senhor aí, direto de Niterói, a gente acompanhou atentamente, e essa pergunta eu vou colocar para os 4 participantes aqui, que acompanharam atentamente também as palestras. A gente acompanhou quando o senhor esclarecia sobre matérias-primas aqui no início da sua palestra, sobre o Plano Nacional de Mineração, sobre os minerais que dependem de importação. Uma curiosidade minha, professor, eu queria saber em relação aos 4 players que estão aqui, o professor, todos os nossos participantes, se existe hoje essa possibilidade de diminuir a dependência externa destes minerais para a utilização. O que é que nós temos aqui em termos de reservas minerais? O que seria necessário, né, para diminuir essa importação, para diminuir essa dependência externa desses minerais que são importantíssimos aí para a fabricação das baterias? O que o senhor pode falar a respeito? Depois o nosso Jonathan e aqui os nossos convidados que estão aqui no palco. Por favor, professor. Bem, como uma pessoa que trabalha nessa área mineral há bastante tempo, a primeira coisa que a gente reduz dependência externa, primeiro com pesquisa mineral. Vou comentar com vocês que há 10 anos atrás a gente só tinha uma empresa produtora de minerais de lítio aqui no Brasil e que produzia aqui, atendia uma faixa específica do mercado nacional, né? E a partir disso aí surgiu o mercado das baterias de lítio, só se falava em lítio. Hoje em dia nós já temos aí mais 2 novas empresas que já estão exportando. O Brasil, que era um mercado pequeno de lítio, em função disso, a gente já tem 2 novos players aí. Então a gente diminui a dependência. Pesquisa mineral, o que não deve ser difícil no país com essa dimensão continental que nem o Brasil, né? E também com tecnologia, né? Com desenvolvimento tecnológico, né? Então, a gente pode suprir essa deficiência com a reciclagem. A reciclagem pode suprir dependência. Eu vou dizer aqui, cobalto, o Brasil fica o problema do Congo, que a gente sempre comenta lá. A gente pode reciclar, talvez o cobalto seja o elemento mais importante em todas as baterias de lítio hoje em dia, entendeu? A gente sabe que tem um problema enorme no Congo. Sabemos lá que existe uma cobrança das grandes empresas, entendeu? Em relação a adquirirem
esse produto do Congo, né? Então, só tem um jeito, com a reciclagem, pesquisa mineral e tecnologia. Esses são os fatores mais importantes para a gente defender a nossa dependência interna. No caso das matérias das baterias de lítio, talvez o cobalto seja o principal elemento, dada a sua versatilidade. Bacana, obrigado, professor Jonathan. Concorda? Tem alguma opinião em relação a como a gente pode fazer para diminuir essa dependência externa desses materiais? Por favor, tenha bondade, Jonathan. Seguindo nessa linha aí que o Paulo comentou, a gente já recebe de forma indireta todos esses materiais quando a gente está recebendo baterias, né, e comprando e adquirindo baterias de fora. Claro que a gente não vai conseguir reaproveitar tudo que está ali, mas é basicamente isso, investir em linhas de pesquisa para justamente melhorar a tecnologia de extração desses materiais quando as baterias chegam em seu final de vida, para que a gente consiga recuperar o máximo dessas baterias e passar a depender menos, né, da parte externa e do mercado externo dessa matéria-prima. Obrigado, Jonathan. Eu vou aqui com o senhor Martin. Por favor, senhor Martin, a sua opinião, pode trazer para nós aqui? Então, na minha opinião, uma questão que facilitaria a redução da dependência externa desses materiais é a gente ter uma legislação específica no trato dessas baterias, na reciclagem e até na fabricação e montagem. Hoje em dia, nas baterias de chumbo, existe uma lei de logística reversa muito exigente. Nós conseguimos comprar uma bateria do carro apenas quando entregamos outra. Isso não é para você pagar mais barato na bateria, nem para facilitar. É uma exigência legal que é feita dos fabricantes. Então, se nós tivéssemos uma legislação para outros tipos de baterias, uma legislação similar para outros tipos de bateria, com certeza estaríamos diminuindo a dependência de adquirir esses materiais fora. Obrigado, senhor Martin. David, além de tudo que já foi colocado aqui pelos nossos colegas, eu sei que ficar por último é complicado, né? Mas existe mais alguma alternativa que dá para destacar em relação a diminuir essa dependência externa dos metais, dos minerais, né? Que são utilizados aí na composição das baterias, por favor? O caminho principal é a reciclagem, né? Eu acho que o mercado brasileiro precisa estar pronto para atender a demanda interna e depois fechar a torneira, né? Que é a saída desse material, como está acontecendo, né? Até então, nós tínhamos um processo aqui que o caminho natural das baterias de lítio aqui seria uma grande empresa europeia que estava operando aqui no Brasil, coletava esse material e mandava para fora, e lá era usado pela metalurgia, queimava, tirava uma parte desses metais e reintroduzia de alguma forma na indústria. Agora nós temos dentro do Brasil uma empresa que está fazendo isso, que nós somos um dos pioneiros, por zero emissão de CO2. Então, no nosso processo não há queima, porque usa a hidrometalurgia. Esses dias eu fui buscar dentro de um container praticamente 35 toneladas de bateria, né? Então evitar com que essa bateria fosse exportada, conseguimos reter, então foi mais 35 toneladas de bateria que está virando cobalto, níquel, manganês e esses minerais voltando para o processo produtivo dentro do mercado brasileiro. Então, acho que são dois caminhos que precisam ser feitos, né? Sem contar, obviamente, o que já falamos aqui, quando se trata da logística reversa, é ter uma cadeia muito bem montada, bem desenvolvida, envolvendo todos os players, o poder público, onde aconteça, né, o sonho de consumo aí, olhando aqui para o futuro, imagina, né, a pessoa que vai comprar um novo celular só vai poder comprar o celular se ele entregar o velho ali. Imagina que incrível isso, né? O dia que isso for verdade. No notebook, a mesma coisa, né? Ainda estamos longe disso, mas esse é o caminho. E nos dará muita força, né? E reter esses metais que são extremamente estratégicos para o nosso mercado. Tomara que isto esteja num futuro muito próximo, mais próximo do que a gente imagina, viu? Eu quero, só para a gente, quero saber de vocês aí, mais alguma coisa, mais algum tema que vocês queiram abordar. Eu vou começar com você, estou sempre invertendo, David. Mais alguma coisa que você queira abordar a respeito do assunto que foi debatido aqui? Mais algum complemento? Por favor, fique à vontade.
PC, acredito que, bom, o debate é incrível, né? Faz a gente pensar e repensar. Isso está muito ligado à questão da própria sustentabilidade, economia circular, que é reutilizar, repensar, reduzir, reciclar, enfim, nós temos que fazer isso o tempo todo, mas não só com os materiais, mas a nossa forma de pensar também tem que estar alinhada com todos os conceitos aí da economia circular. Eu acredito que nós precisamos valorizar o que nós temos dentro de casa. Eu acho que a minha fala né, hoje temos uma empresa brasileira, todo o processo está sendo feito aqui, e foi muito surpreendente quando a gente passou recentemente por homologação na França, o pessoal da Renault, e falou, mas puxa, vocês fazem a hidrometalurgia, vocês recuperam esses metais aí? Sim, recuperamos, e ainda temos o primeiro estágio, que é o reuso. Então, acho que é a questão de valorizar mesmo o que está sendo feito dentro de casa. A gente agradece muito aos parceiros, né, de pesquisa que têm nos ajudado a fazer com que isso seja possível, mas tem no Brasil sim e já está acontecendo. Bacana. Senhor Martin, mais algum complemento, alguma coisa que o senhor queira destacar, principalmente a respeito do assunto que foi abordado aqui na economia circular das baterias? Fique à vontade, por favor. Sim, eu queria apenas resumir um pouquinho o assunto. Quando a gente pensa em como descartar as baterias ou outros resíduos também que podem ser recicláveis, a gente pensa diferentes maneiras ou procura diferentes opções. Mas tem um meme na internet que fala que, do ponto de vista do planeta, não tem fora, não tem como jogar fora. Então a gente precisa fazer um repensamento de todo nosso consumo, de tudo que seria a economia circular e trazer isso para o dia a dia em vários aspectos, além do específico hoje das baterias e dos materiais. Obrigado, senhor Martin. Professor Paulo Braga, algum complemento, alguma coisa mais a destacar? Né? Estamos chegando ao final do nosso debate, do nosso bate-papo aqui. Fique à vontade, por favor, professor. Não, primeiramente, só agradecer mais uma vez aí o convite aí para poder explanar, falar um pouco sobre minerais utilizados aí nas baterias de lítio. O CETEM está aberto aí para quem quiser visitar, para quem quiser conversar, né? E eu acho que o caminho é esse mesmo, né? E quem sabe aí o futuro bem próximo aí, a gente não possa começar a ter uma fábrica de baterias de lítio aqui com materiais 100% reciclados aqui no Brasil, né? Quem sabe, né? Por que não? Entendeu? A gente não possa mostrar. Se a gente quer verticalizar, entendeu? Por que a gente não pode ter também uma bateria, mesmo que seja uma das mais básicas, qualquer coisa desse tipo aí, que a gente possa utilizar aqui com matérias-primas, assim, nacionais ou recicladas aqui no país, né? Esse aí eu acho que seria um modelo ideal. Muito obrigado. Tá certo. Professor, obrigado pela presença conosco aqui, professor Paulo Braga. Agora aquela pergunta que não quer calar, professor. Morador de Niterói tem que torcer para o América, professor. Como é que é? Fala para nós aí. Não, Niterói 100% aqui, eu não vou falar 100, mas 99,9, tudo é flamenguista aqui em Niterói, não tem americano. Tá certo. Obrigado, professor. Jonathan Moura, suas considerações finais, mais alguma coisa a ser colocada, por favor, fique à vontade. Como foi comentado, né, nas apresentações, e parabenizar a todos, né, pelas apresentações e pelo evento, mas é exatamente por mais iniciativas dessa, né, como o David comentou, e porque a gente tem pessoal capacitado, né, tem como fazer essas pesquisas para melhorar tanto essa questão da sustentabilidade, do reaproveitamento, da reutilização e incentivar a pesquisa. Temos aqui no CPQD, a gente está com esses parceiros para fazer essas iniciativas de pesquisa nesse ramo, então a gente está com a faca e o queijo na mão, é só trabalhar e não ficar para trás nesse mercado, né, que já está sendo tão desenvolvido e tão em alta fora do país. Obrigado, Jonathan Moura, do CPQD. Senhor Martin Nauel Sibila, obrigado pela presença conosco. Quer complementar mais alguma coisa? Obrigado por todos vocês aqui estarem conosco aqui. Alguma coisa mais a falar? Senhor Martin, fique à vontade. Não, obrigado. Como sempre, agradecer o convite do pessoal da FRG, o Senai, o AFIEP, que também colaborou
na realização do evento e parabenizar tanto aos palestrantes quanto aos participantes pela oportunidade. Bacana, legal. Agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado. O professor Paulo Braga do CETEM, senhor Martin Nauel Sibila da ECAR-BR e também fundador da Universidade do Carro Elétrico no Brasil, o Jonathan Moura do CPQD e o David Noronha da Energy Source, que estiveram conosco aqui, esclarecendo assuntos relativos ao tema economia circular das baterias de lítio, ok? Muito obrigado, até mais.